E hoje eu quero deixar para vocês mais uma dica de decoração. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, acionar o sininho para que você não perca nenhuma notificação aqui do nosso canal. Eu sou a Jane, aqui do Espaço by Jane, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos lá? Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como decorar uma placa de MDF para que vocês possam usar na decoração da sua cozinha, do seu barzinho ou na sua churrasqueira. Para isso nós vamos precisar de uma placa de MDF. Esta aqui é uma placa oval, ela tem 20 por 23,5, mas você vai utilizar aí a placa que melhor se adaptar para a tua decoração. Eu vou utilizar as tintas nas cores mineral, caramelo, sépia, preto e concreto. O mineral é esse aqui que eu passei na base, ele é aqueles branco sujo, off-white, o que você encontrar aí na tua região. O nosso primeiro passo é passar esse mineral aqui no fundo, secar a peça e lixar para que ela fique assim lisinha. Depois nós vamos continuar aplicando o mineral até que a nossa placa fique assim, bem fechadinha, bem pintadinha. E em seguida, nós vamos agora misturar um pouco desse mineral, mais ou menos um tanto assim, com um pouco desse concreto. Para quê? Nós vamos aplicar aqui com o auxílio de um carimbo para dar um efeito aqui de madeira. Então eu misturei aqui essas duas cores, coloquei um pouco de água com o auxílio aqui do pincel, eu misturei e ela ficou uma cor levemente mais escura do que essa que eu tenho aqui na base, do que esse mineral aqui aplicado. E agora nós vamos fazer então o efeito de madeira com o auxílio desse carimbo aqui de madeira. Para fazer isso, se você tiver um dia muito quente e você ainda não tiver habilidade para trabalhar com esse tipo de carimbo, então eu te aconselho a fazer por partes. Se você já trabalha com carimbo, já tem uma noção, então você pode passar a tinta em toda a peça e depois vir passando o carimbo. Nós vamos fazer aqui por partes para ficar mais fácil de se entender. Não pode estar nem muito aguado e nem muito seco a sua tinta, porque senão ela não vai dar o efeito, né? Ela não vai deslizar aqui, ou muito aguado vai ficar escorrendo, tá? Deixa eu misturar um pouquinho mais aqui. Então vamos carregar o pincel. Vamos colocar tinta aqui no pincel, suficiente para não secar rápido demais, mas também para não ficar aquela coisa muito aguada aqui. E vamos passar aqui na nossa placa. Então, vou passar um pedaço. Deixa eu colocar meu pincel lá. Daí eu vou vir aqui, geralmente o carimbo tem aqui uma parte reta, para que a gente saiba qual é a parte de cima. Você vai posicionar lá na ponta da tua peça e vai vir com esse movimento aqui, ó. Você traz ele, levanta e arrasta, ó. Traz, levanta e arrasta. E aí ele vai criando os veios da madeira. Você limpa um pouquinho o teu carimbo no paninho e faz novamente o mesmo movimento. Vou passar mais uma vez aqui. Carrego novamente com o meu pincel e vamos novamente. Encosto lá na ponta. Arrasto, levanto, arrasto, levanto, arrasto, levanto, arrasto. E aí ele vai formando os veios da nossa madeira. Nós vamos fazer isso na placa toda e em seguida a gente vai secar bem essa placa. Então eu vou terminar de fazer essa parte aqui na placa, vou secar e vou voltar para a gente dar continuidade aqui na nossa plaquinha. Terminei de aplicar aqui então o nosso carimbo, sequei bem a nossa placa e agora nós vamos aplicar então o estêncil. Eu escolhi esse aqui porque ele está bem dentro do nosso tema aqui que a gente está utilizando. Então nós vamos centralizar ele aqui bem certinho na nossa plaquinha, para que ele não fique torto. E vamos, para quem não tem muita habilidade, a gente pode fixar o nosso estêncil com essas fitas aqui, para que ele não saia do lugar e não borre quando a gente estiver aplicando a tinta. A tinta que eu escolhi aqui é o sépia. Você pode escolher aí um cinza bem escuro, colocar um pouco de preto se você não tiver essa cor aqui. Esse sépia é uma cor meio mesmo, tipo um concreto bem escuro. Aí você define qual é a cor que você quer utilizar. Então vamos pegar aqui um papelzinho toalha.
pra gente limpar o nosso pincel. O pincel Pituá, pra gente poder aplicar a tinta aqui na nossa peça. Eu coloquei um pouco aqui nessa bandejinha. A gente vai pegar um pouco dessa tinta, vamos limpar o excesso aqui do nosso pincel. Não é tirar toda a tinta, é só tirar um pouco do excesso para que ele não passe, né, que ele não borre aqui. Com a mão bem leve, de fora para dentro, a gente vai começar a fazer os movimentos circulares. E acompanhando, né, pessoal, aqui aonde você vê que pode levantar o teu stencil, então você não vai nesse sentido, você vem no sentido de lá para cá. Então, mão bem leve. E aí a gente vai aplicar movimentos circulares e trabalhando todo o nosso stencil. Como é fácil aplicar o stencil, gente. Pessoal, eu já vou aproveitar, agradecer aos meus inscritos aqui no canal. Gente, muito obrigado. Vocês estão realmente acompanhando e fazendo com que o canal cresça e que com isso a gente cada vez poste mais vídeos aqui para vocês. E para aqueles que ainda não são inscritos, então fica aí o nosso convite para que vocês se inscrevam no canal, acionem aquele sininho do lado ali, para que vocês possam estar recebendo aí as notificações cada vez que tiver um vídeo novo aqui no nosso canal, tá? Ó, então, movimentos mão leve, circulares, e aí a gente vai aplicar em fazer toda a nossa placa aqui, aplicar todo o nosso stencil. Só vamos levantar, olha que legal que fica, gente. Muito bonito, né? Eu adorei esse stencil, é a primeira vez que eu tô utilizando, mas eu gostei muito dele. Eu vou continuar passando aqui em toda a minha peça, movimentos aqui circulares e mão leve. E assim que eu terminar de passar em toda a peça, eu volto aqui pra gente dar continuidade à decoração aqui da nossa placa, ok? Apliquei então o nosso stencil, sequei e agora a gente vai dar continuidade à decoração da nossa placa. Agora eu vou utilizar novamente essa cor sépia aqui, vou colocar um pouco aqui na minha bandeja. Vou utilizar também a nossa cor aqui, um pouquinho desse caramelo, sempre um pouquinho mesmo. Esse aqui tá um pouquinho difícil de sair. Opa, até tá exagerado aqui, não precisa tanto. E um pouquinho do preto, bem pouquinho. Vou utilizar o meu pincel aqui de cerdas durinhas de cabo amarelo. Esses pincéis aqui, quanto mais velhinho, melhor para trabalhar. A gente pode trabalhar com um mais largo e um mais estreito. Eu vou começar com esse mais larguinho aqui, com esse pincel seco. Aqui a gente vai contar novamente com o auxílio do nosso papelzinho toalha aqui, deixar ele aqui. Vou pegar um pouco desse sépia, vou trabalhar ele aqui na minha bandeja. E eu vou vir aqui bem levezinho, vou puxar ele aqui pra cima. Posso até colocar um pouquinho mais. Ó, vou puxando aqui. Pincelzinho bem leve e bem sequinho. Vou fazendo uns veios aqui. Eu acho que a gente vai trabalhar com esse aqui, que a nossa placa não é muito grande, então a gente não precisa ter um pincel muito grandão, não. Ó, com esse aqui já fica melhor. Bem leve, vou fazer assim para que vocês vejam melhor. Ó, vou puxando uns riscos aqui, como se realmente fosse uma madeira, né? Trabalhando aqui embaixo, de baixo para cima. Passo um pouco aqui na minha lateral e aqui a mesma coisa, bem leve, mãozinha leve, trabalho um pouco aqui na minha lateral e vou puxando, ó, de baixo para cima. Uma passada aqui na minha lateral. Deixa eu acrescentar um pouco mais aqui só para dar aquele efeito de madeira mais antiga, aqueles caixotes que vinham nos navios, assim, coisa mais velha, né, pessoal? Deixa eu limpar um pouco o meu pincel aqui. E aí eu vou pegar um pouquinho desse caramelo aqui, mas agora realmente é um pouquinho mesmo, gente.
para dar uma passada aqui, só para dar um ar assim, um pouquinho mais envelhecido, mas é pouco mesmo, tá, pessoal? Só para dar em alguns cantos aqui, ó, uma incrementadinha. Eu acho que já tá bom, não precisa nem entrar com o preto aqui, não. Se quiser, dá para pegar um pouco do preto, tirar um pouco o excesso aqui para dar aqui embaixo, bem na bordinha aqui, um pouco mais escurecido. Aqui, ó, bem na bordinha. Vendo que ele dá uma escurecida maior, aí fica bonito. Então, vamos dar uma escurecida maior aqui, bem na bordinha. Só na bordinha aqui embaixo. Isso, só na bordinha ali, ele dá uma escurecida para ficar bem bonito também, certo? Então, agora a gente vai secar novamente a peça, vamos passar aqui o nosso secador, e aí a gente vai aplicar aqui como se fosse uma floreirazinha. Então, eu vou deixar secando aqui um pouquinho de lado e a gente vai trabalhar a floreira. Essa floreirazinha aqui, ou você pode comprar uma caixinha de MDF ou vai montar. Eu peguei aquele cartão que a gente usa na cartonagem e montei aqui uma caixinha. Essa caixinha aqui, para essa peça aqui, vamos ver, ela tem aqui 10,5, aqui a lateral dela tem 2, né? E a altura dela, ela tem 3,5, se não me engano, não, 3 centímetros, tá? Então, aí você vai fazer ou comprar uma caixinha de MDF que se enquadre, que se encaixe aqui na tua pecinha. Eu pintei ela com a tinta Barroco, passei aqui umas 2 demãos, sequei. E agora, eu vou fazer uma patinazinha aqui em cima. Então, eu vou utilizar novamente aqui a nossa cor, o nosso mineral aqui. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho para retirar essa tinta, secar aqui. Aqui vou pegar com o auxílio do pincel, vou colocar aqui na nossa bandejinha, aqui um pouquinho, fechar a tinta para não dar nenhum acidente. E aqui agora eu vou contar com o auxílio desse mesmo pincel aqui que eu estava utilizando para fazer os detalhes aqui no canto. Vou tirar aqui um pouco o excesso, porque não tem problema que esse pincel esteja sujo agora com outra cor. Esse pincel aqui a gente trabalhou aqui seco e aqui também a gente vai trabalhar com ele seco. Eu vou pegar um pouco aqui do meu mineral aqui, um pouco do meu caramelo aqui e eu vou fazer alguns riscos aqui, ó, gente. Vou vir com o meu pincel aqui e vou passar ele pra lá e pra cá. Um pouco mais do meu mineral e vou passando. Fazer uns riscos aqui, como se fosse uma madeirinha velha. Um pouco do caramelo, e aí eu vou entrando. Eu vou jogando as cores, ó. Um pouco de caramelo, um pouco do branco. Trabalhando para que fique aí uma pátina bem bonita. Aqui eu vou jogar um pouco mais do caramelo, ó. Um pouquinho branco. Trabalhando as cores aí. Por isso que é bom um pincel de cerdas assim, mais durinhas, que daí ele já vai fazendo como se fosse os veios da tua madeira. Aqui embaixo também, né, pessoal? Porque senão quem olhar a placa de baixo para cima vai dizer, pô, não fizeram a parte de baixo. O nosso trabalho tem que estar sempre bem acabado. Então, laterais, parte de baixo, parte de cima, sempre tem que estar pintadas. Opa! Vou jogar um pouquinho mais de branco aqui para dar um efeito melhor. Isto. E agora eu vou jogar nas pontas um pouco do sépia. Ó, vou entrando com um pouco do sépia, um pouco do preto, puxando para dar um sentido aqui mais escuro na minha peça. Muito bom, acho que assim já tá o suficiente.
Tá ótimo. Então agora eu vou secar essa peça e essa peça aqui para a gente continuar a montar a nossa plaquinha. Com a nossa floreira devidamente colada, então agora a gente vai decorá-la. Eu escolhi aqui uns musguinhos para a gente colocar aqui dentro da nossa floreira. Então a gente vai encaixar os musguinhos aqui. E se você for utilizar num barzinho, por exemplo, você pode adicionar aqui rolhas. Então você vai colocar a rolinha aqui dentro e vai depois preencher o espaço aqui que ficar vazio com o nosso musguinho aqui. E aí a tua floreirinha vai ficar assim, certo? Se você não quiser utilizar rolinha, porque não vou usar num bar, ou não quero, não gosto, seja lá qual for o motivo, você pode, por exemplo, colocar flores. Como é uma floreira, né, nada mais atrativo do que colocar uma flor. E aí você vai ter que escolher lá uma cor que ela apareça bem, que ela destaque aqui na tua placa. Poderia ser o azul, por exemplo. Deixa eu pegar aqui uma flor azul. Ela também fica bonita. Vou tirar o vermelho aqui para que vocês possam ver bem. Ó, o azul também fica bonito. Vou colocar mais um azul aqui. Também ficaria bem bonito. Vamos ver com a vermelha agora. A vermelha, talvez a vermelha ela apareça, ela destaque um pouco mais. Bom, mas daí vai ficar aí a teu critério. Eu já te dei aqui duas opções para que você possa deixar a tua placa bem bonita. E aí você vai escolher se quer colocar flor, quer colocar uma rolinha ou algum outro tipo de decoração. Gente, o nosso vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês realmente aproveitem essa dica para fazer uma placa ou outro objeto qualquer de decoração aí na sua casa. Também peço que vocês deixem os seus comentários, que eu estou adorando responder os seus comentários. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.